Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, eu espero que estejam bem. E hoje vamos a Mateus, capítulo 22. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Vamos lá? A parábola do banquete de casamento. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do pagamento de impostos. Indo então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade. E sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem essa imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se e, deixando-o, foram pelo seu caminho. A questão sobre a ressurreição. No mesmo dia, vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós
7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu. E não tendo descendentes, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro até o 7º. E por último, de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus respondendo disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilharam-se com a sua doutrina. O grande mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram ele, fizeram emudecer os saduceus. Eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondendo-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A questão sobre o filho de Davi. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como estão? Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo? Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. E esse foi capítulo 22. Tem algumas partes aqui muito importantes para a gente estar grifando, né? Como porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? No versículo 14. E o pagamento de impostos, né? Dá a César o que é de César. A importância da gente pagar impostos sem resmungar. Apesar, né, do Brasil ser exorbitante, e mais adiante também vai falar da importância de a gente até orar pelos nossos governantes, quem está acima de nós, nos governando. Né? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Né? E o que tu tem dado para Deus nos teus dias? Né? O que tu tem ofertado a Deus nos teus dias, na tua vida? Fica essa reflexão. Eu te espero no próximo capítulo e até lá.